Olá, olá, olá. Hoje não estou olhando a carta, né? Primeira carta de João. Estou olhando o Evangelho de João, capítulo 17, onde o Senhor faz uma oração pelos seus discípulos daquele período e pelos discípulos que viriam, que somos nós. E em dado momento, no João capítulo 17, no, no verso 3, ele diz assim, falando sobre a vida eterna, ele diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer. Conhecer a Deus, procurar saber quem Ele é, procurar se relacionar com Ele, procurar, porque conhecer não é estático, tá? Não é uma palavra neutra. Ela fala, e conhecimento na Bíblia é saber, conhecer e fazer, e obedecer, vamos dizer assim. Conhecer a Deus como único, como único. Aqui a gente olha para a Bíblia e muitas vezes não procura Deus, procura as promessas de Deus, procura aquilo que Deus pode produzir em prol da gente, procura satisfação, não em Deus, nas coisas ainda. Essa busca egoísta não tem a ver com que Jesus ensinou, não tem a ver com o que os apóstolos entenderam e ensinaram para a igreja. Tem a ver com a natureza egocêntrica e pecaminosa do homem. O homem buscando satisfação não em Deus, satisfação nas coisas da terra, satisfação dos seus desejos, sonhos, planos, das suas vontades, buscando coisas, carro, casas, dinheiro, fama, grana, sexo, buscando se satisfazer somente a este corpo, esta vida e esta identidade. Mas conhecer a Deus é mais profundo, é se relacionar com Deus. E aí nós entendemos que se relacionar com Deus tem que ser baseado naquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é o caráter de Deus, aquilo que é o querer de Deus, tá certo? Então, conhecer a Deus, a vida eterna é que conheçam a Ti só, ou somente, por único Deus verdadeiro. A vida eterna é entender que Deus é total, é tudo, todo poder. Aliás, nós dizemos que Deus é todo poderoso. E se Deus é todo poderoso, todo poder está concentrado nas suas mãos, todo poder é dele. Não pode existir outro todo-poderoso. Se todo poder está com Deus, Deus é o todo-poderoso. Não existe outro todo-poderoso. Então, conhecer a Deus como único Deus verdadeiro. Um Deus excelso que está para além da criação. Está para além das coisas que existem. Está para além das coisas que nós vemos. Deus é o criador de tudo. Entender que Deus fez as coisas e não é as coisas. Que Ele sustenta essas coisas, sustenta a vida na terra, mas Ele não é essas coisas criadas. Não é. Ele é aquele que criou tudo. Está fora da criação. Se você imaginar o universo todo, Deus está fora dessa criação. Ele criou tudo isso. Ele criou tudo isso. E esse é o Deus verdadeiro. Um Deus que opta por se revelar a nós. Um Deus que opta por se fazer conhecido às suas criaturas. Um Deus que opta perdoar essas criaturas, mesmo elas não merecendo, de jeito maneira merecendo, muito pelo contrário. Deus opta por dar Jesus Cristo para nós. Deus opta por oferecer perdão àqueles que não buscavam, nunca buscavam perdão. Aliás, se você procurar biblicamente, você vai entender que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. É Deus trabalhando em nós para que nós entendamos, sejamos convencidos da ação divina, do amor de Deus, da graça que Deus nos oferta em Cristo Jesus. A vida eterna é que conheçam a Ti, Deus, somente a Ti, por único Deus verdadeiro. A vida eterna, você pode entender que a vida eterna é conhecer a Deus.
E é por isso que nós vivemos com paz, tranquilidade e alegria. Nós temos problemas na nossa vida, sim, mas temos esperança em dias melhores, na ação propícia de Deus para com os nossos problemas, para com as nossas falhas, para com os nossos pecados. Deus sempre restaurando a gente. Mas você pode entender também que a vida eterna é conhecer a Deus. Nós vamos começar conhecendo, estamos conhecendo, vamos continuar conhecendo por toda a eternidade a pessoa de Deus sem esgotar este assunto. É impossível que a gente esgote a mente daquele Deus, do Deus que se revela na Bíblia. A gente não consegue já alcançar o conhecimento completo do que está relatado nas Escrituras sobre a pessoa de Deus. Agora nós vamos ter essa oportunidade em Cristo Jesus de, por toda a eternidade, continuar crescendo, conhecendo a pessoa de Deus. E aí, o texto diz assim, ó, conhecer-te a ti por único, a vida eterna é que te conheço a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer Jesus Cristo deve ser o alvo e o desespero da nossa alma. Deve ser o motivo de acordarmos, vivermos e andarmos, nos relacionarmos com as pessoas. Toda a nossa vida precisa ser voltada para essa realidade. Deus revelou o seu amor, seu perdão, sua graça em Cristo Jesus. O texto de Hebreus 1:1 vai dizer que, havendo Deus falado a nós antigamente, aos antigos, pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias através do Filho. O que Deus tinha para te dizer é Jesus Cristo. O que Deus tinha para me dizer é Jesus Cristo. Tá certo? Então Deus já disse, e a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo. Nós começamos conhecendo Jesus um dia e continuamos conhecendo Jesus por toda a eternidade. Mais um texto que eu gostaria de ler é Hebreus 11, o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é um Deus abençoador daqueles que o buscam. Deus é abençoador, Deus é bom. O caráter dele é ser abençoador, é ser propício a mim e a você. Mas sabe por quê? Porque Ele é bom, não porque nós alguma coisa. Porque nele está a fonte da bondade, a fonte do amor, a fonte da graça, a fonte da misericórdia. Nele e dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, o nosso Deus, o Deus que se revela nas Escrituras Sagradas. Pense nisso, pense muito nisso e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.